Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro, do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. E o programa inteira. Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro, do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. E o programa inteira. O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Beleza, é nóis. Tamo junto, querido. Muitíssimo boa tarde. Estamos entrando no ar aqui com o programinho inteiro. São 12h10, certo? Na Bahia de Rui Correria. E o que acontece é que quem não gosta de atraso vai fazer o quê? Vocês vão assistir a Hora do Brasil, que começa todos os dias no mesmo horário. Aqui a gente entra na hora que o Simpatia, o de lá de cima, permite, e quando o de lá de baixo, o Má Vontade, não atrapalha. Dá uma escutadinha, Obi-Wan, pra ver se a minha voz não tá com a voz do Má Vontade, entendeu? Dá uma escutadinha você, por favor, no celular da Dama Misteriosa, certo? Pra ver se minha voz não tá naquela voz, naqueles dias de capeta. Não tá rolando áudio? Tá rolando massa. Tá tudo normal? Tudo massa. Então tá tudo massa, tá tudo ótimo. É o seguinte, ó, estamos entrando no ar com oferecimento de Startnet, internet inteligente. Você assiste o programa inteiro, assiste Netflix, YouTube, faz o que você quiser, manda e-mail, pesquisa, faz trabalho, videoconferência, tudo com qualidade de conexão, velocidade, estabilidade, sem queda, sem travamento, sem lag, no conforto do celular. Startnet
internet inteligente e também somos um oferecimento dos estúdios Jimbo, esses que nos acolhem diariamente de segunda-feira, quando a gente não falta, tá certo? É o Estúdio Jimbo, onde você mostra toda a qualidade do seu trabalho musical através da melhor mixagem, masterização, gravação, tem spot, tem vinheta, tem jingle, é Estúdio Jimbo. Depois não vai falar que eu não avisei. E hoje nós temos a honra, certo, aqui de bater um papo sério principalmente para mim. Chegamos nesse ponto, ouvintes, em que nós trazemos aqui especialistas a pretexto de fazer consultas aqui. Então a gente entrevista os especialistas. Ela é fonoaudióloga, atuou na área de clínica hospitalar, com graduação em motricidade orofacial e disfagia, certificado em integração social pela Universidade do Sul da Califórnia, Estados Unidos. Atua nas áreas de autismo, síndrome de Down, TDAH, seletividade alimentar, estimulação precoce, dentre outros. Olha só, é proprietária também da Criar. A gente está falando aqui, eu queria uma salva de palmas nesse estúdio para Tâmara Santos. Boa tarde. Muitíssimo boa tarde, Tâmara. Boa Como é tarde. que você está? Seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso humilde programinha. Obrigada, estou bem, né? Tá bem? Obrigada pelo convite, né? É sempre bom ter uma oportunidade de falar sobre a minha profissão, sobre o trabalho que a gente desenvolve lá na clínica, né? E vamos lá, né? Vamos bater esse papo aí e deixar as pessoas mais informadas, mais antenadas, né? Para que elas possam estar buscando mais conhecimento, possam estar aprendendo, né? E buscando também os profissionais para os casos que forem pertinentes, né? Você tem uma fala macia, suave. É um exercício já da profissão ou você já nasceu assim? Não, acho que eu não nasci assim não, né? Metade é exercício da profissão, metade é a experiência do dia a dia, né? E claro que tem as técnicas que a gente vai aprendendo ao longo da faculdade, né? Para conseguir se expressar, para ter uma oralidade melhor. Ariadne Soares está assistindo a gente, Jane Guimarães, Adriano Machado, Adson do Santo Silva, todo mundo está assistindo. Por favor, vai curtindo e compartilhando, porque desse jeito vocês nos ajudam demais. Primeira coisa que eu queria era resolver aqui a minha demanda pessoal. Muitos apostaram que eu não teria nenhum futuro na comunicação, porque eu teria uma dicção inapropriada, uma dicção com defeito. Eu acredito que essas pessoas que acharam que eu não ia ter sucesso nenhum estavam cobertas de razão. Eu queria saber se a razão de fato é essa da dicção. Você acha que é uma dicção inapropriada? O que eu tenho na dicção que é de errado? Eu acho que você pode procurar estar melhorando, né? Assim, todo mundo. Acho que qualquer profissional que trabalhe com a comunicação, seja ele um radialista, um jornalista, um advogado, um ator, por exemplo, a gente hoje em dia já tem meios bastante eficazes, a gente sempre está melhorando o nosso repertório e a nossa comunicação, né? E a fonoaudiologia hoje em dia tem a especialidade da voz, né? E que trata justamente das questões relacionadas à fala, à voz em si, essa produção, e também a oralidade, né? Então as técnicas hoje em dia estão muito evoluídas e quem quer melhorar, né, sua dicção, articulação de fala, eu acho uma boa opção, né? Tá marcando uma avaliação, né? E especialmente aquelas pessoas que têm sua voz como um meio de trabalho, né? Os cantores, né, que estão muito em alta, hoje a gente vê, é muito comum você ver cantores procurando, tendo esse acompanhamento praticamente semanal, né? Por quê? Porque quem não cuida da voz e trabalha com a voz, em algum momento isso vai repercutir com algum problema, e se não for problema, essas pessoas vão ter a necessidade de estar aprimorando, né? Os professores também, né, que estão em sala de aula, longas jornadas de trabalho, podem também se beneficiar com essa prevenção, né? Geralmente o professor acaba apresentando muitas patologias, né? Por conta do uso excessivo da voz e de condições inadequadas da sala de aula em si. Então, assim, para quem quiser estar melhorando, a fonoaudiologia é uma opção, né? Como no seu caso. Você tem noção, Fran querida tá aqui, a Fran da revista Tô Aqui, tá trazendo aqui em primeira mão pra gente, Aqui, que beleza, muitíssimo, obrigado aqui, ó. Revista Tô Aqui, a revista Tô Aqui de dezembro.
Estamos em dezembro, a revista aqui em dezembro. Vai ficar até janeiro com muitas novidades. Que imbecil eu sou. Você sabe que vocês, a classe dos fonoaudiólogos, estão prejudicando o meu negócio já há algum tempo. Você sabe de que forma? Eu tento aqui nesse programa já há 1 ano e meio contratar um gago para trabalhar, entendeu? E eu percebi que os gagos estão ficando menos gagos, estão se curando da gagueira. Resumindo, os gagos estão em extinção. E com isso eu até encontrei alguns gagos, mas já raros, eles estão com passe valorizado e eu não consigo contratar o gago aqui. Todo defeito, a minha pergunta é essa, todo defeito, todo como é que chama, aliás, o vício na fala, na linguagem da pessoa? Pra gente da fonoaudiologia, a gente não fala em gagueira, né? A gente fala em gagueira quando trata do termo popular, mas a gente fala em disfluência, né? Disfluência. Disfluência. São interrupções durante a fala. Geralmente elas têm alguns marcadores, né? Essa pessoa pode ter um bloqueio na fala, ela pode ter uma repetição prolongada. Essa pessoa geralmente ela apresenta uma tensão muscular na face, na região da garganta, né? E hoje em dia as pessoas, como estão tendo mais acesso à informação, né? Cada vez mais as pessoas que têm disfluência estão procurando o tratamento fonoaudiológico. E isso está começando desde cedo, né? Desde muito pequeno, né? A gente sabe que a gagueira, ela muitas vezes pode ter um viés genético, né? Pode ser herdada de algum, tipo pai, mãe, parente de primeiro grau, mas também ela pode estar associada a fatores psicológicos, né? Então, às vezes a gente faz tratamento conjugado. Tanto o fonoaudiólogo faz a intervenção voltada para a parte da fala, como o psicólogo também, em muitos casos, podem estar ajudando, né? Por que o gago ele não é gago quando está cantando? Ou é um mito isso? Não, normalmente eles não apresentam a disfluência durante o canto, durante a leitura de um texto, né? Assim, muitas vezes a música e a leitura de um texto, ela acaba sendo previsível, né? Você sabe na música o que é que vem depois. Mas a partir do momento que eu estou aqui conversando com você, eu não sei qual é a próxima pergunta que você vai me fazer, né? A pessoa que tem disfluência, por exemplo, se estivesse aqui agora, estaria muito, assim, desconcertada, ansiosa, estressada. Por quê? Porque a gente trabalha sempre com o fator surpresa dentro do diálogo, né? E a partir do momento que eu tenho consciência de que eu não estou falando bem dentro dos padrões que é pregado, isso gera para mim um estresse muito grande. Então é por isso que em ocasiões onde a pessoa é exposta a certas situações... Quando tem que mentir, então deve ser o diabo. Deve ficar mais difícil, né? Deve ficar difícil, né? Com certeza. Agora, além da questão como do trabalho como fonoaudióloga, você também, como eu adiantei aqui, você tem outro trabalho aqui na linha de TDAH. Primeira pergunta que eu queria fazer, o que é TDAH? TDAH é o transtorno, o déficit de atenção e hiperatividade, né? São as famosas crianças conhecidas como hiperativas, né? Como desajeitadas, como inquietas. E hoje em dia a gente tem um trabalho muito bacana, né? Dentro dessa linha para trabalhar com as crianças com TDAH. Normalmente envolve uma equipe multidisciplinar, porque algumas crianças com TDAH elas apresentam algumas dificuldades no ambiente escolar, né? E a gente acaba tratando essa criança dentro de uma equipe multidisciplinar, né? E o TDAH tem 2 viés. Aquela criança que é hiperativa e ela é desajeitada, né? Como a gente costuma chamar, desajeitada, desatenta, desconcertada, mas tem aqueles também que têm o TDAH e também sofrem com a questão de... digamos assim, ter um comprometimento na hora de se concentrar, de ter uma atenção maior para estar desenvolvendo determinadas atividades, né? Então, para a gente não falar o nome todo, né? Transtorno. Aí cria-se a sigla. Isso, a gente cria a sigla para poder reduzir isso daí, né? A Ariadne está dizendo que você é a fono mais linda do mundo. Ai. Paulo Vinícius mandando beijos, minha mãe, te amo, Tami. Luciano Almeida dando parabéns pro programa por estar entrevistando você.
proprietária da clínica Criar, clínica especializada em cuidar de pessoas com deficiência especial, parceira da AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Aliás, dizendo que, concordando aqui com o Luciano Almeida, dizendo que é uma profissional muito competente no que faz. Parabéns ao programa inteiro pela entrevista. Esses tratamentos, esses casos de deficiência, é isso que é a integração sensorial? É esse trabalho que você aplica nessas pessoas? Na verdade, quando a gente fala em integração sensorial, a gente está falando de como é que o nosso corpo se organiza, né? Por exemplo, eu agora estou aqui conversando com você, eu estou sendo exposta a diversos estímulos. De constrangimento sem tamanho, eu peço desculpa. Pelos meus canais sensoriais, né? De que forma? Eu tenho a minha via auditiva aqui para falar com você, eu estou tendo a via visual, eu estou tendo a questão do meu tato que está sendo usado aqui para me dizer que a sala está mais fria, está num ambiente agradável, né? Então, em alguns momentos, e dependendo da patologia de base que essa criança tenha, ou seja, autista, síndrome de Down, TDAH, a gente vê que essas crianças chegam com um transtorno nesse processamento. A criança, muitas vezes, ela não consegue organizar essas informações que vêm do meio ambiente. Ela não consegue perceber que aqui está frio, por exemplo, aqui está muito calor, e ela acaba se desconcertando. Se desconcertando de que forma, Tâmara? Isso pode se apresentar como uma birra, por exemplo. Mas para a criança que não verbaliza, que ela não entende a diferença entre frio e calor, por exemplo, ela pode manifestar isso de outra forma, né? Então, dentro da integração sensorial, a gente vai trabalhar com reorganização dos sentidos, né? E assim, eu tenho uma formação, entendo um pouco disso e vivencio isso na prática, né? Mas a integração sensorial propriamente dita, ela é feita pelo terapeuta ocupacional, né? Que a gente tem lá na nossa equipe multidisciplinar, porque além do sistema tátil, visual, auditivo, olfativo, gustativo, a gente ainda tem mais dois que a gente costuma não ver na escola, né? Que é o sistema vestibular, que é aquele que nos dá orientação sobre equilíbrio, nos diz sobre equilíbrio corporal, e o sistema proprioceptivo, né, que me dá noção de corpo, onde é que eu estou nesse espaço, onde é que eu me localizo, dá noção de pressão, né? Então, esses sistemas todos, eles precisam trabalhar integrado para que qualquer ser humano viva bem, esteja bem dentro do seu espaço, seja em casa, na escola, no aniversário, né? Quando algum desses sistemas aí estão em desordem, é muito comum a gente ver isso na criança autista, a gente diz que essa criança tem um transtorno de processamento sensorial. E a gente vai trabalhar em cima dessa regulação. Por quê? Porque o processamento sensorial, ele é base, ele está na base da pirâmide para eu ter um desenvolvimento motor, para eu ter um desenvolvimento cognitivo bom e para eu ter uma aprendizagem boa também. Então, se a minha base, desde a minha infância, ela já não é boa, significa que nos outros aspectos da minha vida eu vou ter também algumas dificuldades, né? E aí a gente trabalha em cima disso também, né? E faz um trabalho muito bom junto com a terapia ocupacional. Porque à medida que essas crianças começam a saber lidar melhor com o sistema sensorial delas, elas também começam a apresentar melhoras na escola, na terapia com a fono, na terapia com a psicopedagoga, com a psicologia, né? Então é por isso que na CRIA existe uma equipe, né? Essa equipe é integrada e a gente trabalha desse jeito, cada um exercendo sua função, mas em compensação a gente vai olhando aquela criança como um todo, né? A gente não pode mais pegar o ser humano e simplesmente dividir, né? Dizer, não, você cuida da cabeça, eu cuido do braço, mas não, a gente olhar aquela criança na integralidade pra gente conseguir tornar ela um sujeito funcional. Me corrija se eu estiver errado, mas ninguém abre uma clínica sem fazer uma boa pesquisa de mercado primeiro. Uhum. Como é que foi essa observação? Qual foi a demanda? Como foi para você a detecção dessa demanda para vir aqui oferecer esse serviço? Assim, na verdade eu já sou formada há muitos anos, né? E desde que eu me formei, eu atuo com criança. E eu sou muito inquieta. Inquieta em que sentido? De estar sempre buscando coisas novas. Não diria hiperativa, mas assim, eu sou muito curiosa e sempre gostei muito de estudar.
né? Então, desde a minha formação, quando eu saí da faculdade, eu fui me capacitar, porque a faculdade por si só não te dá base para você desenvolver tudo aquilo que você quer, né? Então eu ia para os cursos, eu ia para outros estados, né? Eu via os modelos de atendimento e eu sempre voltava assim meio que frustrada, né? Eu dizia, poxa, esse trabalho aqui é tão bacana, nesse ambiente tão bacana, e eu não consigo desenvolver isso na plenitude só dentro do meu consultório. Por quê? Porque eu tinha um espaço reduzido, né? Eu trabalhava num consultório que, embora tivessem outras especialidades, mas dentro do atendimento integral à criança ainda faltavam algumas coisas, né? Minha sala era muito pequena e a partir daí esse grilinho começou a pular muito na minha cabeça. No sentido de assim, você pode fazer alguma coisa melhor, você pode ter um espaço melhor, oferecer um serviço melhor e ter essa equipe perto de você. Porque eu sempre encaminhava para outros colegas, mas todo mundo em lugares diferentes, né? E pensando também na comodidade dos pais. E a partir disso aí eu fui buscar aquilo que eu acredito, né? E o serviço nessa parte de pediatria, que em Alagoinhas até então, ele é precário, né? Você ter um lugar para ir, você ter um pediatra para indicar ou um serviço, digamos assim, público para você indicar, você não dá opção para o seu cliente, né? E foi a partir disso tudo aí que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me propor a fazer alguma coisa diferente e sair completamente da minha zona de conforto, né? Porque a Criar foi construída, né? A Criar foi construída. A Criar, ela tem... não vou dizer um tratamento, mas ela tem uma abordagem com relação ao problema do bullying. Ele entra um pouco nessas questões que a gente tá tratando. Entra, né? A gente não pode ignorar isso, porque o bullying é uma coisa que de fato acontece, né? E a gente vê isso corriqueiramente com as nossas crianças. Por quê? Porque as crianças que estão lá com nós, elas apresentam algum grau ou algum tipo de dificuldade, né? E muitas vezes são alvos, né, de chacotinhas na escola, né? Os pais também muitas vezes acabam ouvindo algumas coisas no ambiente que estejam por conta de uma desinformação geral, né? De não saber quais são as necessidades daquela criança, o que é que ela apresenta ali de necessidade pessoal para o crescimento dela. E a gente vê muito essa questão do bullying, né? De chamar o outro de você é mais lento, você é mais devagar, fulaninho não fala, né? E nessa parte a psicologia ajuda muito, não só a criança, mas aos pais, né? E como a gente tem todo um cuidado com a família e uma abordagem diferenciada, as visitas à escola a gente não dispensa. Justamente porque a gente precisa conhecer aquela criança em outro ambiente que não é o consultório, né? Então, muitas vezes a parte da psicologia vai à escola, vai ao domicílio, né? E na escola eu vou sempre. Por quê? Porque a gente precisa conhecer essa criança na integralidade, né? E a gente acredita o seguinte, quando a escola, a terapeuta e família trabalham em parceria, essa criança consegue crescer, né? E assim, você precisa também falar para os outros, mostrar para esses coleguinhas, para essa sociedade, que todo mundo tem as suas dificuldades, né? Só que é mais fácil a gente olhar para o defeito do outro. Nesse sentido, as escolas com que você teve contato, elas estão, como é que eu vou dizer, atrasadas no quesito de detectar esse tipo de problema? Olha, as escolas, elas detectam, né? Mas assim, a forma como esse assunto é abordado ainda precisa ser amadurecido. Eu não digo só em relação ao bullying, né? Porque as escolas estão tentando. Cada vez mais a gente está percebendo um crescimento, né? Do número de crianças que precisam de uma atenção especializada. E as escolas que a gente frequenta, que a gente costuma ir, a gente percebe uma mobilização para que essas demandas elas sejam atendidas, né? Então, cada vez mais, assim, as escolas estão buscando e as escolas nos buscam também. Por incrível que pareça, a escola não fica lá no cantinho dela, parada, sem fazer nada. Esperando a criança comprar uma metralhadora, né? Né? Então, assim, as escolas nos mandam muitas crianças, né?
As professoras estão com uma habilidade cada vez melhor de perceber esses problemas de uma forma mais precoce, né? Porque elas entendem o quê? Que quanto antes essa criança chega para a intervenção, melhores resultados no sentido pedagógico e global de desenvolvimento também essa criança vai ter. Então, assim, a gente hoje em dia tem muitas escolas que são parceiras, né? Escolas que cansam de chamar a gente pelo WhatsApp, né? Fala, Tâmara, olha, estamos precisando de uma visita aqui para tratar de tal pessoa. Então, ligam lá para a clínica, olha, nós estamos precisando de ajuda, né? E quero deixar aqui registrado que a gente está aberto, né? Para palestras, para fazer consultoria. Por quê? Na escola você tem uma sala de 25, de 30, de 15 alunos. Você está trabalhando ali com quantas famílias diferentes, né? De culturas diferentes, de crenças diferentes, de modo, de valores que são diferenciados. Imagina você dar conta de 25, 20 indivíduos, né? Com perfis diferentes, com famílias diferentes. Então, assim, a escola está numa etapa onde ela está buscando muito, né? A ajuda dos profissionais que são especializados justamente para oferecer um serviço melhor. Tâmara, é o ideal? Não, eu acho que para a questão da inclusão a gente ainda vai caminhar muito, né? Lá na clínica a gente percebe que isso é visível, que essa demanda é muito grande, né? Mas assim, para eu incluir, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em respeitar o outro, né? Dificuldade todo mundo vai ter, mas de que forma também eu posso ajudar aquele meu outro coleguinha, aquela outra pessoa que está do meu lado a crescer junto comigo? Então a gente caminha muito nesse viés. O que eu posso fazer por você, né? Para que você cresça ao mesmo tanto que eu estou crescendo. E a escola vem com a visão geral, né, dessa criança, né? Como que nós vamos ajudar nesse processo de crescimento e desenvolvimento? O Darlan Vasconcelos está assistindo a gente, abraço. Alex Cruz, Paulo Vinícius mandando um parabéns, que Deus abençoe seu profissionalismo, beijo dos seus pais. O Alex está dizendo que você é uma excelente profissional, super atenciosa em todos os detalhes e cuidadosa com todos. Sila Costa está assistindo a gente aqui também, um abraço. Eu fiz a brincadeira aqui que a escola não fica esperando a criança comprar uma metralhadora. Você já se bateu assim com a criança que tivesse, digamos assim, um potencial para ser um futuro terroristazinho, um metralhadorzinho de sala de aula? Não, ainda não. Assim, não, né? Traz aqui para entrevistar essa criança, que eu tenho muito interesse. E me fala uma coisa, rola um preconceito às vezes dos pais em reconhecer ali que existe um problema com o filho, com a criança e poder estar iniciando o tratamento? Olha, eu não diria preconceito assim por parte dos pais, né? Mas o que a gente percebe é assim, existe uma ideação daquele filho, né? Ninguém espera um filho pensando que ele vai ter alguma dificuldade no futuro. Seja de cunho social, escolar, não importa. Desde que você está ali grávida, gestando seu filho, você já faz como se fosse um cronograma, né? Um fluxograma para a vida dele. E aí, quando você vê que as coisas não estão se desenvolvendo da forma como deveria, isso causa uma angústia muito grande nos pais. E também porque a gente tem o péssimo costume de ficar comparando, né, as crianças. A gente compara nosso filho com o filho da amiga, a gente compara irmãos, né? Então, assim, quando os pais percebem que isso não está se desenvolvendo da forma como deveria, eles entram, às vezes, num processo de negação. Alguns entram num processo de luto, né? E não é fácil você buscar essa ajuda e você perceber que o seu filho, de fato, ali está aquém da idade cronológica dele, né? Então, assim, isso é uma coisa que gera dor, que gera sofrimento para essa família. E principalmente quando você está para ter, por exemplo, um diagnóstico de algum transtorno, como por exemplo o transtorno do espectro autista, que aquele pai, aquela mãe ali sabe que ainda não existe cura, né? A gente trabalha com a reabilitação, com a habilitação dessa criança para determinadas demandas, mas aquele pai, aquela mãe, eles estão chegando cientes que aquilo ali não tem cura, que é uma coisa que ele vai ter que conviver para o resto da vida dele, né? Então, assim, isso é uma coisa que gera muita dor, muito sofrimento nessa família. E aí é nesse momento que a gente precisa estar acolhendo essas pessoas, né? A gente precisa pegar esse pai, essa mãe, essa família e literalmente colocar no colo e dizer no sentido tipo assim, nós estamos aqui para poder
para poder te ajudar, né? E quando essa família abraça essa criança, ela entende o que ela tem nas suas dificuldades e ela começa a fazer parte da terapia, porque a família ela precisa fazer parte da terapia, a gente vê assim um desenvolvimento fantástico dessa criança, né? Então eu sempre digo, lá na clínica, quando a gente tem nossas reuniões, a gente deixa muito claro para os pais, dizem, ó, você é muito bem-vindo aqui, você é nosso parceiro e sem você o nosso trabalho não vai dar certo, porque quando os pais são participativos, essa criança se sente segura, ela tem confiança, então essa criança avança, a terapia avança na escola e nas suas funções e habilidades dentro do domicílio dela, né? Normalmente dá para a pessoa ter, como é que eu vou dizer, rendimento acadêmico, ter um aprendizado, ter condições de competir nessa questão aí do sistema mesmo, de vestibular, de mercado de trabalho. A pessoa consegue se inserir com tratamento devido? Hoje ainda essa inserção no mercado de trabalho ela não é fácil, né? Mas o que a gente vê? Que crianças que começam com a estimulação muito precoce, ela tem chances de evoluir de uma forma que ela possa estar sendo inserida no mercado de trabalho, né? A gente faz muito assim, aquela visão ainda que a criança autista, por exemplo, ela é aquela criança que ela não fala nada, que ela se bate, que ela fica se balançando, que ela fica no cantinho isolada. Mas quando a gente está lá vendo a clínica, a nossa população que está lá dentro com a gente percebe que não tem nenhum autista igual ao outro. A gente tem autistas que são verbais, a gente tem autistas que são funcionais, que estão na escola, que estão cursando a série que é para ele estar, né, junto com outras crianças típicas. E agora, o que é que eu digo para você? O que é que faz a diferença nesses momentos? É a família, né? O investimento que aquela família fez para que aquela criança consiga se desenvolver. E quando eu digo investimento, não é só o investimento financeiro, né? Porque tem famílias que não têm condições de arcar com esse investimento financeiro, mas elas procuram a instituição pública, mas aquela família ali de fato, ela está presente, ela acredita naquela criança. Porque você acreditar na criança que você tem no seu filho, isso é fundamental, independente de ser uma criança típica ou atípica. Tem muito pai que não acredita? Sempre tem os pais que não acreditam, né? Mas a partir do momento que eles começam a ver alguma evolução, eles falam, opa, se eu me inserir mais, se eu tiver mais engajado com essa criança, eu vou conseguir resultados melhores, né? Então, assim, hoje em dia a gente lá na clínica tem crianças autistas que não falam, que são as não verbais. Mas a gente tem muita criança que se comunica e muita criança que tem potencial para poder se desenvolver bem, né? Estão se desenvolvendo bem na escola. E é fundamental, né? Ressalto de novo a importância da escola, porque essa criança ela vai ter que ter condições de ensino diferente. O autista ele aprende muito com materiais concretos, com coisas concretas, né? Então imagine você, por exemplo, estar lá dando aula de história, você está falando lá da idade antiga. Ele não entra naquilo ali. Para essa criança, ele simplesmente não consegue entender nada, absolutamente nada, porque ele não consegue visualizar. Mas se o professor, por exemplo, trabalha com vídeos, trabalha com fotos, traz figuras para essa criança, mostra uma pirâmide ali, como ela é, né? O modelo, um protótipo, eu te digo que com certeza aquela criança vai absorver aquele conceito e ela vai conseguir ser avaliada, né? E o nosso sistema de avaliação também ainda é muito assim por nota, né? Mas eu sempre digo, a gente precisa avaliar essa criança como um todo, né? Então quando você muda a forma de apresentação, essa criança tem condições de aprender. Eu acredito que todo mundo tem condições de aprender. Agora, o que é que pode mudar? A metodologia que você está usando para aquela criança aprender aquilo que você quer. Isso faz toda a diferença. Agora, muitas vezes o autista ele acaba desenvolvendo uma habilidade até exacerbada, incomum em determinadas áreas. O que causa esse fenômeno? Isso. Tem autistas que eles se desenvolvem muito bem pro lado da música, né? Pro lado das artes, pro lado da leitura e da escrita. Tem crianças que aprendem muito precocemente os números, o alfabeto todo, né?
assim, a gente chama de autistas que têm altas habilidades, né? E geralmente é o que a gente vê em filmes, a gente vê em novelas, né? Que fala muito, muito sobre isso. De uma forma exagerada ou não? É aquilo ali mesmo? Olha, eu não diria que é de uma forma exagerada, mas assim, isso aí não acontece com todos, né? Eu acho que a mídia está precisando falar mais daquelas crianças que têm um comprometimento maior, né? E muitas vezes tem o autismo associado a uma deficiência intelectual. E para essas crianças, essa aprendizagem ela não vai ser tão fácil, né? Eu tenho crianças de 2 anos lá na clínica, por exemplo, que conhecem as letras, conhecem os números, conta em inglês, fala em inglês, está escrevendo em inglês. Tâmara, isso são todos? Não, porque a gente pode pegar uma criança de 8, de 9 anos que ainda não foi inserida no mundo da leitura e da escrita, né? Mas essa criança de 8 e 9 anos, ela pode não ser boa na escrita, mas ela vai demonstrar habilidades em outras questões. Então, assim, todo autista, Tâmara, tem altas habilidades? Não, nem sempre. Hoje em dia a gente caracteriza como autismo leve, moderado e severo, né? Mas às vezes dentro do nível de severidade da criança, você consegue ver ela sendo muito boa para alguma coisa. E eles têm assim uma memória visual fantástica, né? A memória do autista, ela é muito boa e eles se apegam muito nos detalhes, né? Enquanto a gente olha o todo, por exemplo, eu estou olhando aqui esse estúdio no todo, eles estariam aqui se apegando a alguns detalhes. Por exemplo, poderia ser um botão da caixa de som, ou então não tá me ouvindo aqui, mas focado no barulhinho do ar-condicionado. A gente consegue fazer essa seleção e eliminar, né? Por exemplo, que o barulho do ar-condicionado não é importante para agora. Mas muitas vezes eles trabalham nessa questão do detalhe, dessas sutilezas, né? E assim, essa memória favorece muito a eles, né? Se você for fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, a gente vê crianças autistas, como eu falei do meu paciente, que adquirem essa habilidade de leitura, por exemplo, muito precoce. Tâmara, isso é normal? Não, a gente diz que essa criança tem um quadro de hiperlexia, né? Aprendeu ali, como se fosse um autodidata sobre a leitura. Mas qual é a diferença, Tâmara? Se ele já aprendeu a ler, por exemplo, na escola, é o uso que ele faz dessa leitura. Muitas vezes ele consegue ler essa revista, está aí na sua mão, por exemplo, mas na hora que eu pergunto para essa criança o que foi que ela compreendeu, ela já não consegue me dar um retorno, né? E é a partir dessas observações minuciosas que a gente vai montando também a nossa terapia, os nossos objetivos, as nossas metas terapêuticas, né? O Edson está aqui elogiando, dizendo que ótima entrevista. O Darlan está dizendo que as barreiras humanas certamente são os maiores obstáculos para a educação inclusiva. Parabéns pelo seu trabalho. O Lino dizendo que muito boa entrevista, para não se supera cada dia, nada disso. Não vem não, mas obrigado de qualquer forma. O que acontece mais? É o pai que chega lá com a criança que tem uma deficiência, mas ele na verdade pensa que o menino é burro, entendeu? Porque tira notas baixas. Ou o pai que tem um filho burro e chega lá querendo que o filho tenha até uma deficiência para justificar aquela coisa ali, mas na verdade não tem. Normalmente o que a gente vê lá são os pais chegando de que forma? Falam pra gente, Tâmara, eu percebi que o desenvolvimento de Joãozinho não tá igual ao dos colegas. Desculpa te atravessar. A sua demanda ela cresce mais no momento agora de prova final, recuperação e coisa e tal, começa... Não, né? Até porque assim os pais têm consciência que não vai ter eficácia nenhuma, né? Por exemplo, tem crianças que são diagnosticadas com autismo que já estão comigo há 6 anos, há 5 anos. Então os pais sabem que não é uma coisa que você vai resolver em um mês. Eles têm consciência que esse tratamento é contínuo. Agora sim, o que chega muito lá pra mim é a seguinte questão. Tâmara, meu filho está com 2 anos, 2 anos e meio e não está falando absolutamente nada, né? O desenvolvimento da linguagem na criança, hoje em dia, ele é considerado como marcador de desenvolvimento global. Uma criança que chega aos 2 anos, mais tardar 2 anos e meio, e ela não tem linguagem nenhuma,
palavras isoladas, não está formando frases curtas, frases pequenas, essa criança ela já é encaminhada para avaliação, né? Se ela tem um pediatra bom, que o pediatra é porta de entrada, né? Para fazer o rastreio dessas crianças. Se ela tem um pediatra bom, esse pediatra encaminha até antes. Não fica esperando fechar os 2 anos. Por quê? Porque tem crianças que com 1 ano ela está se comunicando. Com 2, ela está formando frases, né? Então o pediatra que é ali atento, né, que está ali acompanhando aquela criança há muito tempo, se ele percebe isso, ele já encaminha logo. E muitas vezes a gente recebe demanda do pai, falando de que forma? Não, Tamara, eu disse ao pediatra, o pediatra falou que não era para me preocupar, né? A gente dá vê alguns pediatras com esse discurso, espera até os 3, até os 4, quer dizer, os pais não procuram atendimento logo, e você vê ali uma criança que perdeu, né, digamos assim, entre aspas, 4 anos sem se comunicar, sem ter nenhum tipo de intervenção, né? Então, assim, a gente sempre sinaliza para os pais, olha, viu que alguma coisa não está indo bem, né? Procura logo fazer uma avaliação, né? E quando a gente pensa em intervenção precoce, que essas crianças chegam com essa questão da fala, né? Meu filho não está falando, aí, pelo menos na minha atuação hoje em dia, eu não olho só para essa linguagem dessa criança, né? Como é que está o comportamento? Como é que está a alimentação? Está inserido na escola? Não está? É uma criança que dorme bem? É uma criança que interage bem com os outros? É uma criança que está mais voltada para os objetos? E por que a gente faz essa investigação minuciosa, né? Porque a gente diz que o autismo tem um tripé, né? Que é alteração de linguagem, interação social e comportamento restrito e estereotipado. Que na verdade agora deixou de ser uma tríade para ser uma díade, porque a gente está considerando linguagem e interação social como uma coisa só. Se eu não me comunico, como é que eu vou interagir? Então, se a gente não consegue olhar isso tudo, eu também me apego só na questão da linguagem e deixo passar outras informações importantes, né? Se chegar para mim e eu notar alguma coisa, eu imediatamente encaminho para o neuropediatra, e agora está acontecendo com mais frequência o inverso. Essas crianças já estão vindo do neuropediatra para uma intervenção precoce, né, quando tem suspeita de alguma coisa, ou já estão chegando também com o diagnóstico fechado, né? Quanto mais cedo chegar, melhor, né? Que a gente diz que a gente pode atuar na primeira janela de desenvolvimento, que é do 0 aos 3 anos, né? Passou dos 3, tem criança que está ali em investigação e tudo, a gente ainda pega essa criança na segunda janela de desenvolvimento, que é dos 3 aos 6 anos. Tamara, 6 anos é muito? É. Percebeu que tem alguma coisa ali de errado, né? Para os pais, para as mães, professores, avós, cuidadores em geral, né? Procura fazer uma avaliação, né? E instiga ali o seu pediatra, né? Fala, olha, eu acho que não tá bem, bora procurar outra opinião, né? Porque se for um profissional que esteja atento, ele vai encaminhar essa criança para fazer uma avaliação. Próxima questão que eu tenho é uma questão de ordem sexual. Você imagina o que eu vou perguntar? Não. Então, eu vou fazer um suspense, vou falar aqui primeiro de Agrodog. Tudo para o seu animal, rações, farelo, medicamentos, milho, produtos para piscina, você encontra na Agrodog. Fica na rua Conselheiro Dantas, número 170, telefone é 31830519. Atenção criador, a Agrodog cobre todos os preços da cidade nas rações das marcas Golden, Finotrato, Magnus e Gypsy. Vou falar aqui também da psicóloga clínica Virna Cunha. O apoio psicológico é indispensável na jornada de contato consigo mesmo e com o outro. Psicoterapia individual, adultos e crianças, terapias integradas, técnicas de meditação e respiração, atendimento particular e convênios, certo? Lista de espera o telefone é o 7591413187. Tá na lista de espera, mas vale a pena você esperar aí. Que mais? Sim, agora sim, a minha pergunta: mito ou verdade que as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma libido mais acentuada? Possa ser que sim, né? Que tenha, né? As pessoas com síndrome de Down, elas namoram, né? Elas se casam. Mas namoram mais do que todo mundo? Aí eu acho que já depende não, então não tem, na realidade, não existe uma generalização nesse sentido. Não é que elas namorem mais do que todo mundo, mas assim,
as necessidades fisiológicas, elas vão existir, né? Tanto na síndrome de Down, como na criança autista, né? Quando essa criança deixa de ser criança, que vai entrando na adolescência, é um dos viés de terapia, né? Porque eles precisam entender do corpo deles. Nesse caso, a psicologia ajuda bastante, não só a criança, como a família, né? Qualquer pré-adolescente ou adolescente vai passar pelas transformações. As crianças autistas e as que têm síndrome de Down também passam. Então, assim, elas começam a sentir as coisas modificando no corpo delas e muitas vezes não sabem o que é, por que aquilo está acontecendo, né? Então a parte da psicologia, ela vem ajudando bastante nisso, porque assim, elas vão querer namorar, elas vão querer ter relações, né? Podem chegar a se casar. Sabe quantas pessoas hoje em dia são autistas, tem a síndrome de Asperger, que antes era caracterizado como uma coisa diferente, hoje em dia já é englobado dentro do transtorno do espectro autista, que estão casadas hoje? Muitas. A gente tem mas aí é pais mais na fácil, clínica. né? Que você não presta atenção no que a mulher ou o marido tá falando, e aí você convive também com mais. Pois é, tem mais pais, facilidade, tem né? pais que descobrem que são autistas quando levam o filho para fazer a avaliação, né? Aí você imagine, aí é que você vem entender, não, eu sempre funcionei diferente, eu pensava diferente, eu não entendi as coisas, mas há 40 anos atrás, o diagnóstico não estava tão assertivo e mais preciso como a gente tem hoje em dia, né? Então esses pais às vezes acabam tomando o susto, ou então a esposa diz, não, eu sabia que você era diferente, né? Você tinha uns maneirismos, né? Uns hábitos assim que eram mais peculiares e eu não conseguia entender por quê, né? E aí você chega lá na consulta do Neo, a Neo vira pra você e fala, olha pai, você tem todos os traços de autista, né? E ele deixou de se casar? Não. Se casam, ocupam cargos altos muitas vezes, né? Em algumas empresas, conseguem se desenvolver, embora tenham tido vários obstáculos e várias barreiras ao longo do desenvolvimento. Mas dentro de um tratamento, o que é que acontece? Como é que eu vou dizer? É um exercício de conviver sendo diferente ou um exercício de não sentir-se diferente? Os autistas... Perguntinha de maconheiro eu fiz, né? Não, os autistas, assim, com a medida que eles vão crescendo e vão entendendo das dificuldades deles, eles começam a levantar esse questionamento, né? E por que eu sou diferente? Por que eu era chamado de diferente? Mas à medida que ele tem esse suporte em volta dele, né, que ele tem estrutura familiar boa, que ele teve um atendimento ali, que ele foi supervisionado, ele começa a entender algumas questões, né? Por exemplo, autista tem depressão, né? Tâmara tem depressão. Por quê? Porque ele começa a entender das dificuldades dele ali e às vezes ele não sabe como lidar com aquilo, como expressar. Eles têm uma dificuldade muito grande de falar de sentimentos, de emoções, porque é uma coisa muito abstrata. Inclusive isso é trabalhado dentro da terapia, né? Muitas vezes você está chorando e a gente vê a criança autista rindo. Ele não está fazendo nenhum tipo de deboche de você, mas ele simplesmente não consegue fazer a leitura da sua face. Então ele também não sabe como se comportar, né? Tem um estudo de um físico onde ele, ao longo da pesquisa dele, ele percebeu que os autistas eles não olhavam para a zona T, né, do indivíduo. A zona T aqui, nariz, boca. Não encaravam as pessoas. Não encaravam, porque eles têm um contato visual muito restrito, né? E isso vai aumentando ao longo do tempo. Ele percebeu que os autistas olhavam para a bochecha, olhavam para o queixo, olhavam para a testa, né? Então, assim, se eu não consigo te olhar de frente, como é que eu vou saber o que você está sentindo, né? Essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, ela é muito grande, né? O que a gente chama de empatia, né? Eu conseguir entender o que você está sentindo para eu interpretar aquela ação, aquilo ali que você manifestou. Então eles têm uma dificuldade muito grande nisso e assim acabam muitas vezes sendo tidos como pessoas insensíveis, por exemplo, né? Que não ligam para o outro, né? Mas não, eles ligam, eles estão se importando com você, mas têm uma dificuldade muito grande de comunicar isso. Então assim, eles sofrem, eles percebem as dificuldades deles. Nesse sentido,
o autista, ele quando não tratado devidamente, ele pode estar desenvolvendo outros problemas de ordem psíquica devido a isso? Pode sim, né? É muito comum, como eu falei, a gente vê o Depressão. autista associado à depressão, né? E Psicopatia assim, também, porque se fala na questão também. da empatia, né? Que eles acabam tendo aquela pega de insensível, de não conseguir se colocar ali no lugar do outro. Mas essa insensibilidade, né? Essa falta de empatia, ela pode ser trabalhada. Porque à medida que a gente fala para essa criança que esses sentimentos existem, eles também começam a se autoconhecer, né? Por exemplo, eles têm ali uma birra, um ataque ali de birra, ficam mais nervosos, mais furiosos, e eles não conseguem interpretar que isso aí é raiva, que a gente tem um nome para isso, que a gente denomina isso. Então, dentro da terapia, a gente também trabalha habilidades emocionais, né? Eu trabalho muito mais assim voltado para a questão da escrita, para conseguir identificar, por exemplo, num texto de português da prova. Português chegou um momento que é muito abstrato para eles interpretarem. E a psicologia trabalha bastante isso, trazendo essa questão das emoções, trazendo textos, figuras. Hoje em dia a gente trabalha com baralhos, a gente vai falar sobre aquela família. As crianças não conseguem chegar para os pais e dizer: olha, meu pai, você faz isso comigo e eu não gosto, eu fico bravo com você. Aí não, aí se bate, se joga no chão, se morde, e a gente vê essas reações. Mas à medida que você trabalha, né, hoje em dia a gente tem crianças na clínica que, tipo assim, vai fazer uma apresentação na escola, por exemplo, e chega pra mãe no final e fala: mãe, eu me superei, eu não tive medo, né? Então, assim, elas começam a entender que aquelas situações ali que a gente consegue denominar isso daí, né? E os autistas, assim, que a gente chama de grau leve, né? Muitas vezes eles passam por essa questão da depressão, da ansiedade, e como não tem grandes manifestações, né? Como não foi uma criança que deu muito trabalho, possa ser que ela seja uma criança mais assim desatenta, mais desligada, acaba passando despercebido, né? Hoje em dia o nível de, por exemplo, de suicídio em jovens autistas, ele é alto, ele é mais alto do que em jovens típicos, né? Que não tem nenhuma patologia, justamente porque eles reconhecem várias dificuldades, percebem essas dificuldades, mas eles não conseguem externalizar, não conseguem pedir ajuda e colocar isso para fora, né? Então, para essa população, o acompanhamento com a psicologia é fundamental, né? Heloísio Silva está assistindo a gente, abraço. Sérgio Carvalho também, Carlos Araújo elogiando a entrevista, Rômulo Galvani assistindo a gente lá do Rio de Janeiro, o nosso gato solitário Webcam RJ, para quem não conhece, vou soltar essa aqui. Eu vou mandar mais recadecos aqui nesse programa, tá certo? Vou falar aqui da Planeta Pet. Não deixe o seu melhor amigo em qualquer lugar. Vá para Planeta Pet, onde você encontra tudo que o seu animal de estimação precisa. Tem atendimento clínico para cães e gatos, além de contar com serviço de pet shop e centro cirúrgico. Planeta Pet fica na rua Luiz Viana, número 141. Telefone é o 3181 4272, 3181 4272. Planeta Pet. Vou falar também do salão Oficina de Cabelos. A Oficina de Cabelo dispõe de corte, escova, hidratação, realinhamento térmico, manicure, pedicure estética e tudo em coloração avançada e produção de noivas, madrinhas e convidados. Oficina de Cabelo, sua assinatura de beleza. Direção François Cabeleireiro, Rua Silva Jardim, número 55, fone 3422 4852 ou pelo WhatsApp 98210 5072. Agende e faça a sua avaliação gratuita. Vou falar também da Reminarte, a propaganda ideal para o seu negócio, com o preço ideal para o seu bolso. Desenvolvemos a sua marca, logo, painel, panfletos e tudo que você precisa para alavancar a sua empresa. Telefone é o 9959-3470. Um abraço aí pro Renato. Cozinha Delivery Quero Mais, todo dia um cardápio diferente, delicioso e nutritivo. Aceitam todos os cartões, com entrega R$14, pegando o local apenas R$10. Agora tem também a opção Light, fica na rua Oscar Rabelo, número 208, Praça Kennedy.
Telefone para contato 3033 1007 e 8813 1202 lá no WhatsApp, é 8813 1202. Mandar um abraço aqui também, ó, para Juliette e para o Ricardo, do Boteco do Acarajé, onde você encontra o melhor acarajé, o melhor abará da cidade, de segunda a sexta, das 17 às 22 horas, no início da Santa Terezinha, em frente ao Jovem Posto, ali na esquina da rua Barão de Cotegipe. A Juliette e o Ricardo agradecem pela sua visita. Vou mandar um abraço também aqui, ó, para o Rafael, do Rafa's Burger, o melhor e maior da cidade. No Rafa's, tamanho é documento e sabor também. Fica na 9ª Travessa, Severino Vieira, Rua da Esquina do Pão. Delivery é o 9867-5906 ou pelo site www.rafasburger.com.br. Vou falar também, mais uma vez aqui, ó, da Agrodog, tudo para o seu animal. Tem rações, medicamentos, farelo, milho, produto para piscina, certo? Você encontra tudo na Agrodog e as rações das marcas Golden, Finotrato, Magnus e Gips pelo preço mais barato da cidade. Endereço Rua Conselheiro Dantas, número 170, telefone 3183-0519. Eu falei aí, ó, Agrodog. Mandar um abraço também pro Guga do Braseiro, certo? Braseiro Pizzaria, pioneiro em pizza gigante, pizza gigantesca em Alagoinhas. Na compra de 2 pizzas, a entrega é grátis. Telefone é o 98342-4773, 98342-4773, Avenida Rio Branco, Alagoinhas Velha, Praça do Campo Belo. Vou mandar um abraço aqui também, ó. Hoje eu estive lá, meu caro amigo Obi-Wan Kenobi. Hoje eu estive lá na Sansel Fitness. Quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só na Sansel Fitness. Eu não fui nem uma coisa nem outra, mas estive lá. E lá você encontra profissionais gabaritados para te orientar. Passe lá e escolha a modalidade e faça uma aula experimental. Informações pelo telefone 3033-0525. Fica na rua Severino Vieira, número 1393. Eu falei aí, Sansel Fitness. E vou falar por último, porém não menos importante, da Reality Lan House e Conveniência. Sua imaginação realizada. Lá você encontra artigos e serviços relacionados à informática, internet, eletrônicos, digitação, impressão, loja de conveniência e também tabacaria. Fica na rua 7 de setembro, número 79 e funciona de domingo a domingo, das 8 às 22 horas. Telefone para contato 9971-7669, delivery 9967-7851. Reality Lan House e Conveniência. Sua imaginação realizada. Ufa! Tá vendo aí por que eu quero fazer umas sessões de fono? Porque não estou conseguindo. Aqui estamos com essa dificuldade. O François Ferreira assistindo a gente aí, ó. Um abração pro François. Quero ver se dá para ir amanhã retocar aqui esse verde, porque o meu cabelo ele está, François, amadurecendo. E nós queremos voltar aí a esverdear-nos. Tâmara, o nosso tempo aqui, infelizmente, está se esgotando. Gostaria de passar muito mais tempo aqui conversando sobre esse assunto. Portanto, já lhe digo que as portas do programa estão abertas para você. Obrigada. Quando você quiser voltar, trazer qualquer tema aqui, debater, certo? Fazer alguma divulgação de evento, de coisa que esteja rolando na cidade, qualquer novidade, pode trazer para a gente aqui que a gente divulga. Agora eu queria saber o seguinte, agora, né, vamos viver aqui o momento. Tinha alguma coisa, alguma mensagem, algo sobre esse tema que você queria passar, e eu aqui, tal qual um imbecil, fiquei brincando e não perguntei? Não, as perguntas foram bem pertinentes, né? É de curiosidade, eu acho que popular, né? E a mensagem que eu queria passar é que, assim, as pessoas precisam se informar mais, buscar conhecer mais. Porque eu acho que à medida que isso acontece, que você tem o conhecimento, você julga menos o outro, né? E você tem menos preconceito. A gente trabalha com crianças e famílias que são vítimas desse preconceito diariamente por uma falta de entendimento da população, né? Então, assim, viu uma criança ali no mercado fazendo uma birra, fazendo uma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é: essa mãe não educa, né? Essa criança é mal educada. Primeira coisa que vem em mente é a gente julgar, né? Acho que a gente poderia mudar essa posição para a primeira coisa que vem em mente fosse a de ajudar, né? E não de simplesmente julgar. Então, assim, eu acho que conhecimento é tudo, né? A clínica está lá à disposição, a população de Alagoinhas e região, né? Como eu te falei, para a gente dar palestras, a gente está sempre fazendo mesas redondas, rodas de conversa.
Agora, dia 8 de dezembro, a gente vai ter o segundo simpósio de autismo de Alagoinhas, trazendo para a temática falar sobre a parceria entre escola, família e terapeuta, né? A gente está trazendo profissionais de fora, são parcerias que a gente tem com outras clínicas, né? Então tá vindo profissionais muito bacanas, a gente vai falar sobre mediação escolar, sobre como a família pode estar se envolvendo para que essa criança se desenvolva bem. Vamos falar de estimulação para a linguagem em crianças não verbais, dificuldades alimentares, que é uma coisa muito, muito comum e muito frequente na criança autista, né? E vamos falar também que esses pais precisam de cuidados, né? Então a gente planejou tudo com muito carinho. O simpósio vai estar acontecendo no auditório do Colégio São Francisco, ali na rua Dantas Bião, né? Próximo ao Hospital Dantas Bião. Vai ser de 8 às 12. As pessoas podem estar fazendo a inscrição pelo WhatsApp da clínica, que é o 75981140097, né? E dizer para a população que a gente tem uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagogo, neuropsicólogo e pediatra. Além das aulas de musicalização. A CREALA está localizada no Parque Regente, né? Rua C, número 9, próximo à Pestalozzi, ali naquela redondeza da Pestalozzi, que ali as pessoas chamam de Jardim Petrolar ainda, o bairro, né? Mas quando eu falo Jardim Petrolar, as pessoas pensam sempre que é a Rua Bahia, mas não. Aquela outra parte ali onde fica próximo a Cesal, né? Ali pelo Carneirão. Então, assim que a pessoa dobra a rua, já dá para ver logo o prédio, né? A gente tem uma localização boa, estacionamento fácil, né? Geralmente, quando eu dou essas entrevistas, gera dúvidas, né, em alguns pais. Então, assim, se anotou o nosso contato do WhatsApp, pode estar mandando, está enviando sua pergunta, que a gente faz questão de dar um retorno e de responder, para justamente a gente ter esse cuidado. Tem gente que está desesperado aí por informação, por uma luz, e não acha, né? Então, assim, nossa equipe está disponível para prestar palestras em escolas, né? Eu faço parte da diretoria da AMA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, né? A gente está aí numa luta para que a AMA saia, né, do papel, para que a gente consiga ter mais visibilidade e abarcar mais famílias que estão precisando do atendimento, né? Então, assim, eu sou muito engajada com a causa, eu visto a camisa, né? Eu sou militante pela causa da inclusão, né? E se tiver alguém na cidade de Redondeza precisando de ajuda, pode ter certeza que a CREALA está de portas abertas, né? Porque nossa meta é acolher, é incluir, não segregar e excluir. O Felipe Lírio chegou aqui bem na hora do programa para assistir, parabéns. Eu não sei nem porque eu faço essas coisas. A gente tem um ouvinte de nível pré-sal aqui. Não sei se é uma brincadeira, se é uma grosseria. Ele pergunta: tâmara se come ou se chupa? Você quer responder a esse animal aqui? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Diga ele que em casa de produtos naturais, que ele acha facilmente. Acha facilmente, né? Com caroço e sem caroço. Com caroço e sem caroço. Tá bom. Você quer repetir o número da clínica? O nosso telefone fixo é o 3422-0786 ou 31830186 e o nosso WhatsApp é 75981140097. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigada. Desculpa aí por gastar uma hora da sua vida aqui. Não. Tá certo? Mas foi um prazer. Muito sucesso no trabalho. Amanhã a gente recebe aqui o vereador Cleto da Banana. Olha a banana, olha o bananeiro aqui. Amanhã é dia de política aqui no programa Intera. Eu convido todos vocês aí a ficarem paradinhos na frente do computador, da TV, do tablet, do celular, esperando o programa começar, porque assim você não perde. Desejo a vocês que fiquem com Deus. Qual Deus? O Deus que cada um acreditar. Aí já não é problema nosso, não é isso mesmo, Juliana? Da mesma forma, eu digo a vocês que fiquem com a opinião de vocês e vocês respeitem a opinião do próximo. Certo? Você tenha o seu jeito e você também deixe o coleguinha, o próximo, certo? Ter o jeito dele. Exatamente. E assim nós seguimos
cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo caminhando de mãos dadas, certo? Caminhando todos juntos, caminhando e cantando e seguindo a canção. O que mais eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que preservem o meio ambiente usando camisinha todos os dias. E o que mais, meu Deus do céu? Assim, um beijo bem gostoso, bem molhado, um beijo estatalado, um beijo importado vindo da Grécia, no Centro de Cultura de cada um de vocês. Até amanhã.